Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Antes, eu queria mostrar para vocês essas imagens. Você observa aí que no lado esquerdo nós temos um botijão azul que está escrito em inglês, gás metano, traduzindo para o português. Veja o nome, metano. Aqui eu tenho uma propaganda de posto de gasolina. A imagem, apesar de estar muito pequena, muito baixa, mas aqui você tem o termo octanagem e aqui você tem exatamente o botijão de cozinha, o gás de cozinha, tá? Perceba que existem alguns termos aqui muito parecidos, como butano, metano, que apesar de estar em inglês aqui, mas nós conhecemos a palavra metano, e aqui nós temos o termo octano, que envolve exatamente, está associado, no caso, aos combustíveis, à gasolina. Agora, de onde se originam esses termos? Termos como butano, metano, octano, qual a origem dessas palavras? Como é que elas são construídas? Simplesmente alguém optou em falar esse nome? É isso que nós vamos descobrir na aula de hoje. Aqui então, perceba comigo que a nomenclatura dos hidrocarbonetos ela é feita da seguinte maneira: nós temos um prefixo, nós temos um infixo, que é um termo que fica exatamente ao meio da palavra, e nós temos o sufixo, que é a terminação, que é o último termo que completa, que conclui a palavra. Cada um deles tem um significado. No prefixo, nós vamos ter o termo met. E o que vai indicar isso para a gente, professor? Vai indicar a presença de um carbono, um átomo de carbono. Quando tivermos no infixo o termo an, que é exatamente o AN, então você terá uma informação que remete à ligação simples entre carbonos. E quando você tiver a terminação o, ou então sufixo o, você está lidando com um hidrocarboneto. Então perceba, quando você tem esse prefixo somado a esse infixo e esse outro sufixo, você tem a formação então de uma palavra: metano. E observe aqui, se eu determinar então a nomenclatura de um composto como esse, que apresenta na sua fórmula estrutural um átomo de carbono ligado aqui com os 4 átomos de hidrogênio, então nós temos o seguinte termo: prefixo met, que indica para a gente a presença de um átomo de carbono, an, que indica para a gente apenas ligação simples entre carbonos. Nesse caso, especificamente, nós só temos um átomo de carbono, não há outro átomo de carbono aí nesta fórmula estrutural. Então fica subentendido o uso desse infixo, an. E o sufixo o, que indica para a gente que se trata de um hidrocarboneto. Bom, nós já sabemos que hidrocarboneto são compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio. Então, de fato, o metano é um hidrocarboneto. Vamos observar outros exemplos. Nessa fórmula estrutural que você está observando aí, há a presença de 2 átomos de carbono. Perceba, se há a presença de 2 átomos de carbono, qual o prefixo que nós vamos utilizar
para dar o nome para essa estrutura, para esse composto? Bom, se tem 2 átomos de carbono, consultando a nossa tabela, o prefixo a ser utilizado é o prefixo et. Então, nós podemos utilizar o prefixo et aqui. Vamos lá. Et, que indica para a gente 2 carbonos. Depois do prefixo, nós temos o infixo. Como só tem ligação simples entre carbonos, e nós temos aqui 2 carbonos e entre eles há apenas uma ligação simples, então o infixo a utilizar é o an. E como se trata de um composto, de uma fórmula que só tem carbonos e hidrogênios, então nós temos um hidrocarboneto. O sufixo a ser utilizado será a letra O. Etano. Vamos então para o nosso terceiro exemplo. Observe aqui comigo. Aqui eu tenho uma estrutura, no caso a fórmula estrutural, de um composto que tem 3 carbonos. Perceba que na fórmula estrutural aparecem todas as ligações entre os átomos. Então observe aqui, ó, entre o átomo de carbono e os átomos de hidrogênio, as ligações estão todas aparentes. Inclusive os símbolos dos elementos também estão aparecendo. O símbolo C, que é o símbolo do elemento carbono, o símbolo H, que é o símbolo do elemento hidrogênio, todos estão aparentes. Então isso aqui é a nossa fórmula estrutural, como nós vimos aqui nos 2 outros exemplos. Mas essa fórmula estrutural ela pode ser transformada numa fórmula que é bem mais simples, já que nós estamos tratando apenas de hidrocarbonetos, que são as fórmulas de linhas ou fórmulas de traço também. Na fórmula de linha, na fórmula de traço, cada extremidade e ângulo formado representa um átomo de carbono. Tá? Então perceba, eu converti essa fórmula estrutural para uma fórmula de linha ou fórmula de traço. Essa extremidade aqui que eu estou apontando representa um átomo de carbono. Essa linha única e simples representa a ligação dele, que é essa bem aqui, a ligação deste átomo de carbono com outro átomo de carbono presente aqui. E entre esse átomo de carbono e o outro que está aqui, também há uma só ligação simples. Essa ligação simples ela é representada bem aqui. Professor, então nesse caso, na fórmula de linhas ou de traço, não irá aparecer os átomos de hidrogênio? Perfeitamente. Você não tem, então, a evidência dos átomos de hidrogênio. Eles ficam apenas implícitos. Sabe-se que eles estão aí. Muito bem. Então, a partir das fórmulas de linha, nós também podemos dar nomenclatura. Observe, cada extremidade e ângulo é um átomo de carbono. Então, 1, 2, 3. 3 carbonos. 3 carbonos, quando a gente consulta a nossa tabela, nós temos sendo assim, vamos então dar um nome para esse composto. Prop. Nós já sabemos que o infixo an é utilizado quando se tem apenas ligação simples entre carbonos. E aqui é um caso também, só há ligação simples entre carbonos. Na fórmula de linhas isso fica bem evidente e na fórmula estrutural também. Então, propan. Na fórmula de linhas, observe. Apesar dos hidrogênios não estarem aparecendo, nós percebemos aqui, nós sabemos que não há outro elemento diferente de carbono. Porque, apesar de ter apenas carbono, que não está simbolizado aqui com a letra C, mas para que haja qualquer outro átomo diferente de carbono e hidrogênio, neste caso, terá um símbolo específico do seu elemento aparecendo aqui.
Mas como estamos lidando apenas com hidrocarbonetos, você já sabe que aqui apenas tem carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto, sufixo O. Observe aqui também, 4 carbonos, então 1, 2, 3 e 4. Então essa daqui é a fórmula de linha ou fórmula de traço, construída a partir dessa fórmula estrutural. Ok, pessoal? Muito bem. Como nós temos 4 carbonos, então o prefixo é but. Como só tem ligação simples entre carbonos, e a gente observa aqui, an, e como se trata de um hidrocarboneto, butano. Agora você pode fazer essa última aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Você mesmo pode responder aí. Vamos agora fazer o contrário. A partir da nomenclatura, nós vamos desenhar a estrutura. E a estrutura será desenhada nesse programa chamado Molview. O Molview é um programa que pode ser utilizado para o desenho e montagem de estruturas moleculares. Muito bem. Então, como nós temos a estrutura do hexano, que é o que foi pedido ali, nós vamos montar da seguinte maneira. Vamos montar na forma de fórmula de linhas ou fórmula de traço. Então, como seria a fórmula de linha do hexano? Hexano é uma palavra que apresenta o prefixo HEX, portanto, hex, que nos remete à quantidade de 6 carbonos, an, que é exatamente o infixo para ligações simples, e O, porque se trata de um hidrocarboneto. Então, voltando novamente aqui para o Molview, que eu já comecei com uma linha. Se eu fizer apenas uma linha, pessoal, perceba, eu só tenho 2 carbonos. Um, que é esse aqui, e o outro bem aqui. Ok? Muito bem. Continuando, então, vamos fazer o hexano. Nesse momento, temos 3. 1, 2, 3 carbonos. Nós precisamos de 6. E você faz dessa maneira, mantendo os ângulos corretamente. E nesses ângulos, que é interessante que você tente manter um padrão, a gente vai formando esse sobe e desce na cadeia. Perceba que se eu deixar dessa maneira, nós só temos 1 carbono, 2, 3, 4, 5. Nós precisamos de 6. Temos que montar o hexano. E agora, quanto será que tem? 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, se agora nós temos 6 carbonos, nós já podemos considerar que essa é a estrutura que irá pertencer àquela nomenclatura. Então, agora nós podemos transportar essa estrutura, esse desenho, para a nossa atividade. Vou diminuir aqui o tamanho. Então, perceba, hexano é essa estrutura aqui que vocês estão vendo. Vamos ver agora a estrutura do octano. Olha o nome. O octano a gente já viu lá no início da aula. É a estrutura, o composto base para a gasolina. E nós vamos montar agora a sua estrutura também na forma de linhas. Observe bem. Aqui eu já tenho presente 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Bom, já que eu preciso montar o octano, oct é exatamente 8 carbonos.
An é só ligação simples. E O é o nosso hidrocarboneto, né? Ou seja, mostrando para a gente que é um composto que só tem carbono e hidrogênio. Então, nesse caso, eu apenas vou estender e aproveitar a estrutura do hexano. Perceba aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa é a nossa estrutura do octano. É isso que foi pedido lá naquela atividade. Então, nós vamos encaminhar agora essa imagem para a nossa folha, para a nossa página aqui, onde está escrito octano. Vamos salvar ele aqui. Ficou muito grande, vou diminuir um pouquinho, que ele possa caber aqui. Ok? Então perceba, hexano, aqui, octano. Perceba que a estrutura molecular do octano é maior, ela é mais longa, né, do que hexano. E aí eu vou deixar para você tentar montar então a partir desta tabela de nomenclatura de hidrocarbonetos. A partir dela você pode montar então a estrutura do nonano. Ok? A gente consegue explicar as substâncias são dessa maneira. Metano, ou seja, é uma substância cuja molécula é formada por apenas hidrocarbonetos que só tem um carbono. Octanagem é um termo que se remete ao octano, ou seja, são compostos hidrocarbonetos também aqui que tem 8 carbonos na sua molécula. E observe aqui um produto que está na nossa cozinha, que é o caso do butano. Então, seu nome é but 4, An, só ligação simples, e O, porque se trata de um hidrocarboneto. Então, o composto que está dentro lá do botijão da sua cozinha, ele é formado por moléculas que têm apenas 4 carbonos na sua estrutura. Ok, galera? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Até mais!